Amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 3 João. Quero compartilhar com você algo que há muito tempo Deus tem conversado comigo e tem desafiado meu espírito, tenho entendido, e tem sido uma transformação na minha mente. Nós somos muitas vezes conformados com aquela mentalidade de que tá bom, tudo que eu tenho já tá bom, tudo que Deus fez por mim eu sou grato, e tira de nós o coração toda a expectativa do que Deus tem, do mais que Ele tem para a minha vida. E há alguns anos eu decidi a buscar tudo que Deus tem para mim. Procurei a mergulhar e descobrir, buscar a revelação de Deus para aquilo que Ele tem para mim, para minha casa, para os meus filhos, porque Jesus conquistou e eu quero tomar posse. Olha o que diz em 3 João, terceira carta de João, no versículo 2, é um capítulo só. Terceira carta de João, no versículo 2, ele diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo, diga tudo, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha aqui, João, o apóstolo mais íntimo de Jesus, o mais velho de todos. Aí ele já estava no final da sua vida, provavelmente todos os demais já haviam morrido, e ele ainda estava lá. E ele escreve essa carta, e ele diz assim: olha, eu oro, eu desejo, e eu faço orações para que você tenha boa saúde, e não somente saúde, mas tudo te vá bem, assim como a tua alma vai bem, assim como o teu espírito. A alma aqui faz uma conotação ao teu espírito que foi salvo, que habita o Espírito de Deus, que tem um nome escrito no livro da vida. Ele diz: assim como Deus operou uma obra maravilhosa de salvação, de transformação do teu espírito na sua alma, eu também desejo que a mesma coisa, o mesmo impacto, o mesmo mover aconteça em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Nós já sabemos, na medida da caminhada e do estudo e do entendimento, que quando diz tudo, a palavra tudo significa tudo. Nós podemos fazer uma lista infinita desse tudo aqui. Tudo vai bem, que tudo te vá bem, queridos. Quantos querem que tudo vá bem? Eu acredito que o maior desejo da humanidade é esse, que tudo vá bem. A segurança, que eu tenha segurança, que eu tenha vitória, que eu tenha saúde, que eu tenha êxito, que eu tenha sucesso, que eu tenha seja bem sucedido em todas as coisas. Tanto que essa é a expectativa nossa. Quando nós saímos para o trabalho, o nosso coração está com a expectativa: hoje vai ser um grande dia, porque nós esperamos que tudo vá bem. Agora, saiba de uma coisa: isso não é só um desejo teu, isso não é só um pensamento teu, mas é o desejo de Deus a teu respeito. Deus deixou escrito na Bíblia, Deus deixou escrito, registrado nas Sagradas Escrituras, dizendo: eu quero que tudo te vá bem, que tudo ocorra bem. Queridos, quando nós olhamos a Bíblia e começamos a estudar um pouco a história e conhecer mais a história, nós vamos perceber, principalmente no Velho Testamento, pessoas correndo atrás de todas as promessas de Deus. Pessoas que ouviram falar das promessas, pessoas que souberam que Deus tem promessa, e eles, com muita dedicação, com muito esmero, com muito esforço, começaram a correr atrás daquilo que Deus tinha para eles. Nós encontramos isso através de Abraão, um homem desesperado para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. Quando Deus prometeu a terra para ele, ele imediatamente saiu e começou a percorrer e a pisar na terra que Deus tinha prometido para ele, dizendo: se Deus me deu, então eu vou lá me apoderar. Nós encontramos o próprio Davi dizendo: você vai ser o rei, eu vou te dar todo o reino. E ele começa a andar pelo reino, ele começa a conquistar, começa a desafiar os gigantes, porque ele disse: se Deus me deu, eu quero. Na caminhada com a igreja, pastoreando, orientando, aconselhando, ensinando o povo de Deus, queridos, por alguns anos, eu tenho entendido que você encontra um grupo de pessoas, 2 grupos de pessoas na igreja, pelo menos. Você encontra o grupo daqueles que querem, e você encontra o grupo daqueles que não querem tanto. Nós estamos trabalhando aqui numa escola, não é uma escola, mas é uma reunião de cura. Fizemos aqui algumas reuniões, e eu me lembro que quando as pessoas chegavam no começo, eu dizia: olha, eu preciso que você venha aqui assiduamente, sequencialmente nessa reunião, porque essa reunião ela vai gerar fé em você.
Então se você quer, você vem. E algumas pessoas chegaram ali, literalmente à beira da morte, com doenças muito evoluídas, dias contados. E as pessoas vinham e não retornavam, e não continuavam na sequência. Por que não continuam? Porque não querem tanto. Não querem tanto. Quando Deus promete alguma coisa para mim, o meu coração precisa se assentar na promessa, assentar a promessa no meu coração, e eu preciso colocar na minha mente: eu quero isso. Eu quero ser exitoso no meu trabalho. Eu quero ter vitória na minha casa. Eu quero ver os meus filhos tendo vitória. Eu quero ter o meu ministério vitorioso. Eu quero romper. Eu quero que todas as promessas se cumpram na minha vida. Eu quero. Você encontra pessoas que são determinadas. Você encontra pessoas que são desafiadas e dizem: eu quero. Mas você encontra um grupo de pessoas que não querem tanto. E você vai encontrar na Bíblia pessoas que queriam e pessoas que não queriam tanto. Quando você vê a história de dois homens, dois bebês ainda, eu quero contar para você a história de dois homens, dois bebês, um chamado Pérez e outro se chamou Zera. Quem eram esses dois? Antes de eu ler a Bíblia, deixa eu colocar você dentro do contexto. Deus fez uma promessa para Abraão. Dizia: Abraão, ao teu descendente eu vou cumprir toda a promessa. Eu daria essa terra por herança à tua descendência. Então, correndo na história, se ecoou em todo mundo conhecido que aquele homem chamado Abraão era um amigão de Deus, e que Deus fez uma promessa para ele, e que o seu descendente seria o herdeiro dessa promessa. Então, a cultura era: o descendente de Abraão vai ser um cara muito abençoado. O descendente de Abraão vai ser uma pessoa muito rica. O descendente de Abraão vai ser uma pessoa muito vitoriosa. O descendente de Abraão vai ser o herdeiro de todas essas terras, vai ser o herdeiro de todas as promessas. O descendente de Abraão vai trazer Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Era esse o entendimento. Portanto, todos os nascimentos da casa de Abraão, da descendência de Abraão, não era só um nascimento, era um evento. Era um acontecimento. Para nascer um descendente de Abraão, querido, chamava-se imprensa, chamava-se avós, vizinhos, parentes viajaram distante para ver: vamos ver quem é esse que vai receber toda a promessa que Deus tem para Abraão. Havia uma expectativa, porque era uma pessoa não comum, mas era uma pessoa que seria o alvo do cumprimento de todas as promessas que Deus fez para Abraão. Nós vemos toda a linhagem de Abraão. Abraão teve seu primeiro filho, Isaac. Isaac se casou e teve dois filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Os filhos de Jacó começaram a vir, e nós temos um filho de Jacó chamado Judá. Esse homem, Judá, a Bíblia dizia que de Judá o cetro jamais se afastaria dele. Uma promessa de governo, uma promessa de autoridade, uma promessa de domínio. Judá. E a Bíblia diz que Judá também teve dois filhos, e um desses dois filhos casou com uma senhora, uma moça chamada Tamar. E o primeiro do seu filho chamado o nome dele era e o outro era Onã. Vamos gravar uma história, depois você confira na Bíblia, tá? Só para deixar vocês dentro do contexto. Esse filho mais velho de Judá casou com Tamar, mas não dava filhos a ela. Não tinha interesses sexuais por ela. E a Bíblia diz que aquilo não era agradável diante do Senhor. Por que não era agradável? Porque tinha que gerar uma descendência, porque estava o que estava contando era a promessa. O que estava em vigor, o que estava no jogo, não era mais uma criança, não era mais um filho, não era mais um casamento, mas era a promessa que Deus tinha. O quanto se valoriza uma promessa? O quanto você valoriza uma promessa de Deus na tua vida? Era isso que estava. Toda a Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver um valor comum: a promessa. Todos queriam ir atrás da promessa. Todos os heróis, todos os grandes homens, eles tinham algo no seu coração: eu quero a promessa. Você quer ser uma grande pessoa? Você quer ser grande no reino dos céus? Deseja a promessa de Deus. A Bíblia diz que
que esse filho mais velho, casado com Tamar, não queria. E ele morreu, por não valorizar a promessa, morre. Vem o segundo filho, e ele, por causa da competição com o seu filho mais velho, com o seu irmão mais velho, a Bíblia diz que quando ele tinha relações sexuais com Tamar, ele não tinha completa essa relação. Ele abortava o processo, para que ela não tivesse filhos, porque ele dizia: eu não quero deixar descendência para o meu filho mais velho, meu irmão mais velho, desculpe. E agora Judá tem um terceiro filho, mas era muito novinho. E quando ele viu o caos, quando ele viu toda a situação de tragédia na família, os dois filhos mais velhos morrem, e agora tem o mais novo. Ele diz: meu Deus, eu não vou morrer, eu não vou enterrar mais um. E ele olha para Tamar e já fala: minha filha, você é viúva negra, hein? Você é perigosa. E ele diz: faz um acordo com Tamar. Tamar, volta para tua casa, para a casa dos teus pais, guarda a tua viuvez. Eu vou esperar o meu garoto crescer, ter idade, e quando ele tiver idade maior, pronto para casar, eu dou ele a você, e você vai continuar a descendência, porque o foco era a promessa. Diz que a história que Tamar volta para casa, fica na casa dos seus pais guardando a sua viuvez. Passam-se os anos, o garoto mais novo de Judá cresce. Judá se esquece da promessa, Judá se esquece do acordo com Tamar, não dá o filho para ela. E um dia Judá, já velho, viúvo, morre a sua esposa, já é viúvo com Judá. A Bíblia diz que Judá tem que fazer uma viagem, e ele põe a sua roupa, vai com o seu cavalo, o seu meio de transporte. E quando ele passa por uma região próximo da cidade de Tamar, conta para ela: Tamar, teu sogro está vindo aí. Está vindo aí. E Tamar, ela pensa rapidinho, ela faz um plano, ela tira sua roupa de viuvez, coloca uma roupa de prostituta, vai até a beira do caminho e fica esperando Judá passar. Quando Judá passa, ela joga os encantos para ele, seduz ele, e ele tem uma relação sexual com Tamar, e ela engravida, e ele não sabia quem era ela, ele não sabia que era Tamar. Passa-se o tempo, ela engravidou. A Bíblia diz que ela concebeu de Judá, fica grávida de Judá, e chega nos ouvidos de Judá dizendo: olha, Tamar quebrou o pacto, Tamar não cumpriu com o acordo da sua viuvez, ela cometeu adultério. E Judá, furioso, disse: então manda matá-la, queime ela. E quando estava todo o ritual pronto para matar Tamar, ela tem, quando ela faz a relação quando ela tem um caso com Judá, ela pede um preço. E o preço foi alguns objetos de Judá: um cordão e um cajado. E ela fica com aqueles amuletos, com aqueles objetos. E quando vão matá-la, acusada de adultério, ela diz: peraí, não tem que matar a mim, tem que matar ele, meu sogro. E ela apresenta todos os objetos que pertenciam a Judá, e todo mundo diz: uau! Então ela já não pode ser morta. Chamam Judá, Judá chega e fala: mais pecador sou eu do que ela, mais digno de morte sou eu do que ela. E a coisa se resolve, e agora nós estamos com Tamar grávida. Abra sua Bíblia, coloquei você dentro do contexto, agora nós lemos o texto, Gênesis 38, e acabou a bateria do meu computador de tanto eu falar. Gênesis 38, versículo 27. Agora vai pela graça. Aleluia. Gênesis 38, 27. Vamos ver. Olha só. E quando lhe chegou a época de dar a luz, quem vai dar a luz? Tamar, grávida. De quem? De Judá, um descendente de Abraão. Então o que era dar a luz a uma mulher como essa? Um descendente de Abraão. Querido, era um acontecimento. Vai nascer um descendente de Abraão, vai nascer um descendente daquela promessa, o homem mais importante, alguém que é de grande importância, alguém que vai trazer Jesus, alguém que vai trazer salvação, alguém que vai trazer grandes coisas para a terra, um homem, um descendente daquele que tem a grande promessa. Olha como era interessante a promessa, olha como a promessa não era qualquer coisa, olha como eles celebravam as promessas, como eles tinham expectativa. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre, gêmeos. Querido, você já percebeu na história bíblica que sempre para nascer um herdeiro
foi necessário muito empenho. Geralmente havia esterilidade no caso, ou geralmente havia um sistema, uma conspiração para que não houvesse gravidez. Sara não podia ter filhos, Rebeca não podia ter filhos, e agora Tamar, os filhos, ela podia ter filho, mas os maridos não queriam fecundá-la. Por quê? Que há uma batalha tão forte para que a promessa não se cumpra na tua vida. Querido, perceba isso. O problema é que nós ficamos numa passividade, dizendo: mas se Deus quiser, vai acontecer. Querido, mude a sua mente, diga: eu preciso mudar a minha mente. Todas as promessas que Deus tem para mim, eu preciso colocar no meu coração e dizer: elas vão se cumprir. E eu começo a ter expectativa. Eu começo a abrir as portas. Cada manhã é um dia propício para Deus cumprir promessas na minha vida. Porque existe toda uma conspiração não deixando que isso aconteça. Um tipo de esterilidade, um tipo de roubo, um tipo de abuso, para que você fique ali. E muitos que fazem parte daquele time dos que não querem tanto, eles cruzam os braços e têm um contentamento, dizendo: pois é, um dia vai chegar a minha vez. Olha aqui para mim, queridos. Promessa não depende de sorte. Estão aí? Estão aí, igreja? A chuvinha está boa para dormir, né? Mas vamos dormir daqui a pouco. Promessa não depende de sorte. As coisas de Deus não acontecem por você por sorte. É interessante, você encontra alguns irmãos dizendo: puxa, que sorte, hein? Deus curou você, hein? Que sorte, hein? Deus abençoou você, hein? Querido, não é por sorte. É o quanto eu estou na expectativa, o quanto eu quero que essa promessa se cumpra. Querido, quando uma enfermidade entra no meu corpo, ela começa a me incomodar, eu começo a buscar a minha promessa de cura. Eu quero ser curado. Eu quero. O quanto eu desejo a promessa é o quanto eu vou alcançar do cumprimento dela. Nós vemos aqui então, quando ele chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Gêmeos. Continua o texto, versículo 28. Enquanto ela dava à luz, enquanto estava para nascer o herdeiro, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este é o primeiro. Dizendo: uhul, olha o herdeiro aqui. Olha quem vai herdar tudo. Olha quem vai receber todas as promessas. Esse marcou. Por que tinha que marcar? Porque não podia ter confusão. A promessa é muito preciosa. O herdeiro tinha que ser muito valorizado. Este saiu primeiro. Ele põe o bracinho para fora. Pensa na cena. Está correndo um parto, ok? Uma sala de parto. E o bebezinho põe a mãozinha para fora. Todo mundo na expectativa diz: é esse, marca. Agora continua o versículo 29. Mas quando ele recolheu a mão, que eu não sei porquê, mas esse garotinho desiste de ser o primeiro. Alguma coisa aconteceu que ele diz: está muito frio. Puxa para dentro da mãozinha de novo. Volta para dentro do útero. Ah não, o mundo é muito difícil. Ah não, as coisas são muito complicadas. Ah não, vai exigir demais. Puxa a mão para dentro. Seu irmão saiu. Haviam gêmeos. Saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Versículo 30. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zera. Numa versão na RA, na atualizada, volta ao versículo 29 para mim, por gentileza. Versículo 29. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ele disse: então você conseguiu uma brecha. A palavra ali é como você rompeu. Como que você rompeu? Como você abriu uma porta e entrou. Sabe o que foi chamado a atenção? O nome dele ser Pérez. Pérez significa aquele que abre portas, aquele que abre brechas, aquele que rompe, aquele que abre caminhos. Pérez. Pérez, quem é Pérez? Pérez é aquele que está andando, tem uma muralha e ele enfrenta e derruba
Esse é Pérez. Pérez é aquele que tem um caminho e as portas estão fechadas, e ele enfia o pé na porta e abre as portas, porque tem um caminho para ele seguir. Esse é Pérez. Pérez é aquele que crê, aquele que é incisivo. Pérez é aquele que é determinado. Pérez é aquele que quer que a presença e a promessa se cumpram. Temos alguns Pérez aqui? No versículo 30 ela diz que aquele que veio primeiro, que o bracinho dele foi marcado com uma fitinha vermelha, dizendo: esse é o primeiro, ele desiste. Deram o nome para ele de Zera. Quem é Zera? Zera, a palavra Zera, mais para a gente entender melhor, é a mesma palavra usada para o flash da máquina fotográfica. Brilha, mas já apaga. Zera é aquele que se empolga. Zera é aquele que acha que vai, mas de repente você já vê ele no cantinho, amuado, quietinho, acalmou, o ânimo dobre. É aquele que você pensa: esse agora vai, esse aí pegou. Mas no outro dia você já encontra ele bem devagarinho, bem conformadinho, bem tranquilinho. Esse é Zera. Zera, aquele que brilha, que você diz: uau, olha como ele brilha, olha como ele é forte, olha como ele está com expectativa. Mas no outro dia você já vê ele amuado, desanimado, não crendo mais. Queridos, ela diz para Pérez: como você abriu a madre? Como que você conseguiu romper? Como que você saiu? Foi admirado o garotinho. Querido, aquele garoto que estava por trás de Zera, que era para ser o segundo, quando ele viu a oportunidade que ele podia ser o herdeiro da promessa, quando ele viu a oportunidade que ele podia ser o primogênito, ele rompe a madre. Eu não sei como, mas talvez ele puxou da frente, puxou pelo calcanhar, trouxe para trás e disse: é minha essa promessa. Vocês estão aí? Amém. Quanto você quer que as promessas se cumpram na tua vida? É interessante, nós vemos a história de gêmeos na Bíblia. Nós encontramos uma geração anterior a essa de Pérez. Nós encontramos a geração de Jacó. Jacó é uma história muito semelhante. A mãe Rebeca está grávida de gêmeos. Sim, Jacó e Esaú. E querido, e vai um dia do trabalho de parto, ela começa a ter as contrações, começa a chegar a hora de dar à luz, e é um acontecimento: vai nascer o descendente de Abraão. E na sala de parto as parteiras estão lá, a família está na expectativa: quem vem primeiro? A Bíblia diz que nasce Esaú, mas Jacó nasce grudado no seu calcanhar. E nós conhecemos Jacó, nós sabemos o perfil desse homem. Esse homem sempre foi um desesperado para ter a herança do primogênito, não é? Vemos como ele lutou com o anjo querendo a promessa. Vemos como ele insistiu com Esaú para vender o direito de primogenitura. Vemos como aquele homem era desesperado, dizendo: eu quero ser o primogênito. Porque o primogênito era aquele que recebia toda a herança. Queridos, eu acredito veemente, de acordo com o perfil de Jacó, que se Rebeca demorasse mais uns 30 segundos para dar a luz, Jacó nasceria primeiro, porque ele já estava puxando Esaú pelo calcanhar, dizendo: é eu que vou chegar na frente, a promessa é minha, eu quero essa promessa. É interessante que você encontra pessoas que querem, e você encontra pessoas que não querem tanto. Esaú foi o primeiro, mas nós temos o perfil dele que ele não queria tanto, ele não valorizava aquela promessa, ele não valorizava aquela herança. Ouçam, nós encontramos sempre na Bíblia, nos patriarcas, o primeiro não recebendo a promessa, mas sempre o segundo. Esaú e Jacó recebe. Encontramos aqui Pérez e Zera, Pérez recebe. Encontramos os filhos de José, quando José vai abençoar, ele cruza a mão e o mais novo recebe a bênção. Nós vemos sempre a promessa chegando para aquele que não é o primogênito, mas é para aquele que estava na espreita, para aquele que estava ali na ansiedade, no anseio de querer a promessa. Por quê? Quando nós encontramos a Bíblia, nós vemos Deus falando que Israel é o primogênito. Sim? Deus diz: Israel é o meu primogênito, ele veio primeiro. Mas como todos os relatos dos patriarcas, o mais novo recebe a bênção da primogenitura e não o mais velho, quebrando-se os padrões, quebrando-se as regras. Nós encontramos Israel sendo primogênito, mas nós encontramos o segundo filho recebendo toda a promessa e não o primogênito. Nós encontramos a igreja recebendo a unção que era para Israel. Amém? Tudo isso era sombra das coisas que viriam. Tudo isso falava
o que ganha. Quem é desejoso é o que ganha. Quem está convicto, quem é incisivo, é aquele que alcança a promessa. A Bíblia diz: se você perseverar até o fim, se você insistir, querido, Deus tem cura para você. E você não pode se acomodar ainda porque você não foi curado. Só porque você não foi curado não significa que a palavra de Deus é inválida. Ouçam, as tuas experiências não invalidam o que Deus tem prometido para você. Só porque você não alcançou não quer dizer que a palavra de Deus não é verdadeira. Querido, eu sou alguém, está aqui o Fabiano, está aqui a Rosângela, que já caminharam um tempo mais comigo. Eu fui alguém que persegui velório para ver ressuscitar mortos. Impunha as mãos sobre os mortos e dizia: eles vão ressuscitar. Querido, a maioria deles, a maioria gritante deles não ressuscitaram. Mas isso não significa que Deus não ressuscita mortos. Já orei por vários paralíticos para que eles largassem as suas cadeiras de roda. Só porque eles não levantaram não significa que Deus não é um Deus que cura os paralíticos. A minha experiência não invalida o que diz a palavra de Deus, mas é o quanto eu creio, e o quanto eu insisto, e o quanto eu persevero, e o quanto eu quero que Deus faça as coisas por mim. Amém, queridos? Só porque o teu casamento não vai bem não significa que Deus não tem uma promessa para o teu casamento. Significa que você não está valorizando a promessa de Deus. Sabe o que é o divórcio? O divórcio é: eu desisto da promessa de Deus. Isso aí não é nada, isso é balela. Não acredito que Deus vai mudar meu casamento. Vocês estão aí, igreja? A Bíblia diz que Jacó sai grudado no pé de Esaú. E nós encontramos um perfil desse garoto, no perfil desse homem que antes, e agora ele passa a ser um dos patriarcas. Ele dizia: eu quero ser o primogênito, eu quero a promessa. Querido, você já ouviu falar que Jacó era um usurpador, Jacó era um mentiroso, Jacó era um trambiqueiro, Jacó era um safado? Mentira, a Bíblia não diz que Jacó era isso. Mas a Bíblia diz que Jacó era um faminto, era um desesperado, era alguém que queria a promessa que Deus tinha feito para o seu pai Abraão. Amém? Quantos querem essa promessa sua? Aleluia. Queridos, esse é o enredo do ambiente. Todos os dias levantam homens de Deus aqui, mulheres de Deus, e começam a profetizar sobre a sua vida, começam a declarar sobre a sua vida. Todas as palavras que saem dos lábios dos homens e mulheres de Deus aqui são palavras de Deus liberadas para a sua vida. É interessante que você começa a dar no meio do povo, e alguns você começa a ouvir as histórias: uau, pastor, está acontecendo, uau, pastor, está se cumprindo, uau, eu estou vivendo dias tremendos. Aí você encontra outros que nem tanto assim. Querido, ouça o que eu vou te dizer: Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele prometeu, Ele não escolhe a quem cumprir. É a minha expectativa que atrai a promessa de Deus. É o meu desejo que faz as coisas acontecerem na minha vida. O quanto eu desejo. Pergunta para o teu irmão ao lado, diga para ele: o quanto você quer as promessas de Deus. Uma vez conversando com uma pessoa, ela com umas dores, e essa pessoa foi muito curiosa, começou a pesquisar na internet, e ela achou lá uma doença, que não era uma doença, era um demônio, chamado fibromialgia. Já ouviram falar dessa doença? Essa doença é horrível. Ela faz com que todas as juntas do corpo comecem a doer, não tem nada que tire a dor. Essa pessoa olhou lá na internet e viu fibromialgia. Não sei se achou bonito o nome, não sei se achou chique a doença. E não passou alguns minutos, ela começou a declarar: eu tenho fibromialgia, eu tenho fibromialgia, eu tenho fibromialgia. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei: você está louca? Você é maluco, é? Olha o que essa pessoa está dizendo. Estava atraindo uma coisa horrível para a vida dela, em detrimento de todas as promessas que Deus tinha. Começa a declarar como louco, começa a declarar como bobo: eu vou falir, meu casamento eu vou me separar, porque meu dinheiro está acabando, porque essa doença vai me matar. Ouça aqui, querido, mude a tua mente. Você está debaixo de uma promessa que está em Cristo Jesus. E todas as curas, toda a prosperidade, toda a vitória, todo o favor de Deus é para você. Amém? Quanto eu quero que essa promessa se cumpra. Deixa eu encerrar.
contando uma história para vocês. Ora aí que eu vou encerrar. Começa a orar. Quando eu falo aqui que eu vou encerrar, o povo começa a orar. A Bíblia nos conta que nos dias de Israel foi estabelecido um sacerdócio para cuidar da presença de Deus, que era representada na Arca da Aliança. E nos dias do sacerdócio Eli, um velho sacerdote, que a Bíblia diz que ele já estava cego e velho. A Bíblia diz que naqueles dias as visões eram muito raras e não muito frequentes. Eram dias em que promessas não eram tão valorizadas, o mover do Espírito Santo não era tão valorizado, tempos em que a palavra de Deus não era recebida com tanta expectativa. E os filisteus, que eram os inimigos, aqueles que ficam à espreita, que, preste atenção, queridos, tem uma casta demoníaca, que são representados pelos filisteus na Bíblia, que quando eles percebem o movimento espiritual, de que Deus vai fazer algo na tua vida, de que Deus está desencadeando algo na tua vida, esses demônios são espíritos de inveja, espíritos invejosos, que quando eles percebem que Deus vai cumprir coisas, eles entram numa movimentação para impedi-los. Você vai encontrar os filisteus sempre assim. Quando Isaac estava prosperando, cavando poços e prosperando a terra do Egito, os filisteus entulhavam os poços. Quando Israel estava avançando para conquistar a terra, os filisteus vêm intimidando o exército de Israel. Sempre quando eles percebem a movimentação de cumprimento de promessa, eles começam a fazer uma resistência ao que Deus vai fazer. E nesses dias de ali, mesma coisa, os filisteus souberam que a Arca da Aliança, aquela que garantia a presença, a vitória de Deus, a vitória ao povo de Deus em todas as batalhas, eles perceberam que os sacerdotes não estavam lá com aquela bola toda, não havia tanta expectativa assim, e eles entram dentro do templo, na terra de Israel, e roubam a arca. Quando Eli ficou sabendo, o sacerdote, ele estava sentado numa cadeira, a notícia de que a arca foi roubada foi tão chocante, que a Bíblia diz que ele cai da cadeira, e bate o pescoço, bate a nuca e morre deslocado. A sua nora estava grávida, e a informação foi tão forte, a notícia foi tão trágica para a nação, que no mesmo instante que ela recebe a informação, ela tem um aborto espontâneo, e nasce um garotinho prematuro, e ela dá o nome para aquele garoto de Icabod, que significa foi a glória, foi-se a glória de Deus, não tem mais glória, foi para roubar de nós toda a possibilidade da presença de Deus. A Bíblia diz que os filisteus levam a arca até o arraial deles. Uma arca, diga assim, a arca da presença. A arca da presença que em Israel não manifestava muitas coisas mais. Era muito rara a manifestação de Deus. De vez em quando tinha uma presença, uma manifestação da presença de Deus. Não tinha valor, não tinha expectativa mais na presença. Quando ela entra no arraial dos filisteus, eles colocam a arca na presença de Dagon, o Deus dos filisteus, dentro do templo de Dagon. Lá em Israel a presença era muito rara. Lá em Israel a presença não era muito frequente. Quando eles colocam a arca na frente de Dagon, na manhã seguinte, Dagon está com a cabeça cortada, com os braços cortados, debruçado na frente da presença de Deus. Querido, não é porque a presença de Deus não se move na sua vida que Deus não está agindo. Estão aí, igreja? Amém. E a presença de Deus, que lá em Israel não simbolizava muito, mas no campo dos filisteus ela começa a trazer uma revolução, um tumulto, uma confusão, começa a trazer tumores, começa a trazer intrigas, começa a trazer pavor nos filisteus. Os filisteus dizem: Deus o livre, leva esse troço embora, dá amarrado. Os sacerdotes dos filisteus ficam morrendo de medo, pegam uma arca, colocam num carro de boi, com bois novos, e mandam a arca embora, leva de volta esse troço, Deus o livre. E a Bíblia diz que a arca vem no carro de boi, com alguns filisteus vigiando ver se a arca estava indo pelo caminho certo. E a arca chega até um lugar chamado Eira de Narcom. E nessa eira estavam 70 israelitas arando a terra. E junto deles estavam alguns levitas. Presta atenção, levitas arando a terra. Levita não tinha que estar arando a terra, levita tinha que estar na presença de Deus. Mas como a presença de Deus não era tão valorizada, como a glória de Deus não era muito frequente, os levitas já tinham deixado o templo, estavam vivendo a vida comum, desistindo de promessas.
Estão entendendo, igreja? Amém? Quando eles olham vindo aquele carro de boi trazendo a arca, um cutuca o outro e diz: o que é aquilo lá, hein? Não sei. É um boi, é um carro de boi. Parece, mas estava um levita. E o levita reconheceu, porque ele já tinha vivido aquilo. Ele já sabia o que estava vindo de lá. Ele disse: é a arca da presença de Deus. Eles correm até aquele carro de boi. Eles começam a ficar tão felizes com a arca de volta, que por um ímpeto, por uma falta de sabedoria e por também não muita experiência com a presença de Deus, eles começam a mexer na arca e abrem a arca. E a Bíblia diz que os 70 morreram naquele dia. Não tem experiência, não sabe trabalhar com a glória de Deus, perde-se no processo. A notícia se espalha, gera um temor em Israel. Reúne a cúpula religiosa e diz: o que vamos fazer? A arca voltou, e pelo jeito voltou com tudo agora. E ficam ali, jogam para o outro. Eles dizem: Abinadab, você? Eu? É, você. Leva a arca para a tua casa. Abinadab era um sacerdote, levou a arca para a casa dele. Abinadab tinha 4 filhos, 2 deles que eram mais mencionados. Um deles chamava Uzá, e o outro chamava-se Aiô. Muito obrigado. Você, quem é que falou ali? Me ajudou. Estou sem computador aqui, estou falando aqui, queridos, na memória aqui, tá bom? Uzá e Aiô eram garotinhos. E a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Diga, 20 anos. 20 anos. Querido, sabe qual que era a cultura? A cultura era: é só uma arca, é só um objeto sagrado, é só um ritual religioso. Então fica aí. Pegou, colocou no rack da sala, cobriu com um guardanapo, com um pano de prato, colocou um vaso de flor em cima e falou para os filhos: não mexam nesse troço aí, Deus o livre se riscar. Mas eram crianças. Vamos imaginar que Uzá e Aiô deviam ter o quê? 5, 10 anos no máximo. E por 20 anos, aqueles garotinhos brincaram com a arca. Provavelmente brincaram de esconder dentro da arca. Provavelmente brincaram de cavalinho em cima da arca. Era um baú, uma caixa. Criança, você pode imaginar criança? Passaram-se 20 anos. Ficou na casa de Abinadab. Sabe o que a Bíblia diz? Que por 20 anos, o que aconteceu na casa de Abinadab com a arca lá dentro? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz nada. E se a Bíblia não diz nada, sabe por que a Bíblia não diz nada? Porque não aconteceu nada. Por 20 anos, na presença de Deus, e nada aconteceu. Nada. Agora mudou o rei. Davi entra no cenário. Agora Davi é rei de Israel. Saul foi rei de Israel por anos. Sabia que a arca estava na casa de Abinadab e não valorizou. Deixa lá, melhor estar lá. Davi assume o trono e diz: eu vou reinar, mas com uma condição: sem a presença de Deus aqui, eu não assino nenhum decreto. Eu não sento um minuto no trono. Eu só governo se a presença de Deus estiver. Mudou o ambiente. Por 20 anos, a arca na casa de Abinadab e nada, garotada brincando, talvez assistindo televisão com a arca do lado, e tudo acontecendo, e nada extraordinário, nenhuma promessa, nenhum mover de Deus. Mas agora mudou o ambiente. Davi é rei, ele diz: sem a arca eu não reino, tragam a arca. Prepararam todo o ritual, buscam a arca na casa de Abinadab, num carro de boi, e vem junto agora Uzá e Aiô, aqueles íntimos da arca, que cuidaram da arca, poliram a arca naquele dia, colocam a arca na casa, no carro de boi, e vem trazendo a arca. Todo mundo com a expectativa: a glória de Deus está aí, está vindo o reino de Deus, está vindo a presença de Deus, as promessas de Deus voltarão a viver em nós. A Bíblia diz que quando eles estavam caindo, andando, o boi tropeça numa pedra. A arca, o carro de boi dá uma balançada, a arca inclina para cair. Uzá, íntimo da arca, 20 anos brincando com a arca, 20 anos convivendo com aquilo lá, diz: deixa que eu seguro. A Bíblia diz que quando ele põe a mão na arca, ele morre.
Talvez aí eu diz: meu Deus do céu, o que está acontecendo? 20 anos nós brincamos com essa arca e nada aconteceu, e agora por que aconteceu? Mudou a expectativa. Para Abinadab e para Saul era só um objeto sagrado. Para Davi era a presença de Deus. Era a oportunidade de promessas se cumprirem. Era a glória de Deus na minha vida. Mudou o ambiente, mudou a manifestação. Diga assim: quando eu mudo o ambiente, eu ativo a manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Queridos, quando o Sá põe a mão, ele morre. Davi entra em pânico, diz: meu Deus, misericórdia. Eles começam uma manipulação e para ajeitar a situação, e chegam a um consenso dizendo: vamos mandar a arca para a casa de Obed-edom. E eles pegam a arca agora, tiram da casa de Abinadab, todo mundo apavorado, morrendo de medo da arca, com todo jeitinho agora, levam a arca para a casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Quanto tempo ficou na casa de Abinadab? 20 anos. E o que aconteceu na casa de Abinadab? Nada. Mas agora a arca vai para a casa de Obed-edom e fica 3 meses. O que acontece com a casa de Obed-edom? A Bíblia diz que toda a casa dele foi abençoada. 20 anos, nada. Em 3 meses, tudo aconteceu. Tudo. O casamento de Obed-edom ainda estava naquela rotina, naquela briga, panela voando, a esposa de Obed-edom xingando ele. Em 3 meses ela virou um doce. Obed-edom, preguiçoso, não tinha expectativa, não tinha esperança de nada. Em 3 meses Obed-edom, opa, a mulher dele: uau, o que aconteceu com você, marido? 3 meses para se mudar as coisas. Os filhos de Obed-edom, que não queriam nada com Deus, não queriam nada, estavam aprontando, talvez usando droga, talvez vivendo uma vida perdidos. 3 meses, esses garotos começam a receber um avivamento no coração. E a Bíblia diz que eles começam a se comprometer com o reino de Deus, que depois eles passam a ser porteiros na casa do Senhor. 20 anos, não aconteceu nada. Em 3 meses tudo mudou na casa de um. Por quê? Qual é a expectativa minha em relação às promessas de Deus? O quanto eu desejo que Deus mude a minha vida. Para Abinadab, põe esse troço aí, deixa aí, não deu de pôr mesmo. Ninguém quer ficar, então vai na minha casa. A grupo é hoje lá em casa. Não tem outra casa para fazer? Pode ser qualquer casa. Não, tem que ser na tua, porque tá bom, faz na minha. Deus. Escute aqui, queridos, olha aqui. Não é mais uma reunião, não é mais um culto, não é mais um louvor, não é mais uma musiquinha, não é mais uma reuniãozinha de oração. É a oportunidade de Deus cumprir promessa na tua vida. Amém? Não é mais uma igrejinha, não é mais um pastorzinho, não é mais uma pregaçãozinha. É a oportunidade de Deus mudar a minha história. É o primogênito que vai trazer toda a promessa de Deus à sua vida. Aleluia! Vocês estão entendendo, igreja? 3 meses tudo mudou. Em 20 anos nada aconteceu. A diferença é o ambiente. A diferença está no ambiente. Era a mesma arca, era o mesmo Deus, era a mesma promessa, mas na casa de um não fez nada, na casa de outro por 3 meses tudo mudou. Eu quero profetizar na tua vida que em 3 meses Deus vai surpreender todas as tuas coisas. Amém, queridos? Quantos creem que Deus pode mudar a tua vida? 3 meses. Talvez 20 anos andando na fé cristã e nada aconteceu. Eu declaro que os próximos 3 meses todas as bênçãos do Senhor chegarão até a tua vida. Amém, queridos? 3 meses. Querido, a Bíblia conta de uma história. Eu já não posso falar mais dessa história. 3 meses para Deus mudar a vida de uma família. 3 meses para Deus mudar a história de uma nação. 3 meses para Deus mudar a vida de um jovem. 3 meses. Para Abinadab era só mais uma religião. Nós não estamos aqui para chamar você para uma religião.
Jesus não é religião, Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Querido, assim como nasceu Jacó, assim quando nasceu Pérez, assim quando nasceu os filhos de Abraão, todas as parteiras, todo mundo foi mobilizado. Quando nasceu Jesus, o céu veio com um exército de anjos ficar de olho, dizendo: eis aí o Salvador, eis aí o herdeiro, eis aí todas as coisas se cumprindo na vida dele. E se eu estou em Cristo, eu estou debaixo de todas essas promessas. 3 meses! Eu declaro que em 3 meses, eu já fiz isso no começo do ano, eu profetizei na sua vida que em 3 meses coisas mudariam. Muitas pessoas estão desfrutando desses 3 meses até hoje. Coisas tremendas aconteceram. Querido, nós estamos debaixo de uma expectativa de grande movimento de Deus nesses dias, grande movimento de Deus nesse lugar. E eu profetizo sobre a tua vida 3 meses. Amém? Diga: os próximos 3 meses. Amém? Vai haver um rompimento, vai haver uma liberação, vai haver uma transformação, vai haver um cumprimento de todas as promessas de Deus. Se você está enfermo, 3 meses para você ser curado. Se você está desempregado, 3 meses e Deus vai te dar o melhor emprego que você já teve. 3 meses o teu casamento passará por uma transformação. 3 meses os teus filhos estarão adorando a Deus, servindo ao Senhor no ministério. 3 meses. Você crê? Quando Jacó viu que era a oportunidade dele ser o primogênito, ele grudou no qualquer, diga: deixa que eu vou. Quando Pérez viu que ele podia ser o primeiro, ele rompe e diz: eu quero. Está na hora de você começar a romper, dizer: eu quero, Deus, é meu, eu quero ser curado, eu quero enriquecer, eu quero ter um ministério, eu quero ter a unção, eu quero fluir nos dons, eu quero prosperar, eu quero. E Deus vai cumprir em 3 meses. Amém. Amém? Se coloque em pé, queridos.